Boa tarde para quem está à tarde, boa noite para quem está à noite, bom dia para quem está à dia e boa madrugada para quem nos ouve no silêncio da madrugada. Nós estamos aqui reunidos num podcast porque nós temos um amor em comum, um amor que está compartilhado por todos nós e pela sociedade brasileira, que é o amor pela democracia. Então, essa é um podcast que nós estamos fazendo com muito cuidado, com muito carinho, um podcast do qual participo eu, Gabriel Veloso, pela AJD, Associação Juízes para a Democracia. Participa também Hugo Mercedes, que está aqui pela BJD, ele irá falar com certeza muito melhor do que eu sobre ele. E quem é a nossa grande convidada, a nossa atração, que é a desembargadora Nádia, que é a presidente do TRE. Então ela está aqui nos dando a honra de participar e vamos ter certamente conversas muito importantes e interessantes sobre o processo eleitoral e como se dará essa eleição 2022 que dá tanta expectativa para os brasileiros, porque é uma eleição em que talvez nós estejamos defendendo a democracia brasileira. Nos acompanha também por via remota a nossa querida Magda Biavaschi, que eu disse que eu sou da JD, e aqui o Hugo é da BJD, e a Magda joga nas duas, ela é da JD e da BJD, e é uma das nossas associadas mais importantes, então ela estará aqui participando dessa conversa, desse podcast com a gente. Mas antes de nós ouvirmos a Nádia, eu gostaria que o Hugo falasse um pouco também sobre a participação dele e sobre a missão de observação que eu e ele estamos fazendo aqui no Estado do Pará. Saudação a todas e todos. A responsabilidade que a sociedade civil assumiu diante desse processo eleitoral vai além do ato de votar. Entendemos que vivemos um momento, um espírito de tempo que é exigível que todos estejamos juntos e juntas na defesa do Estado Democrático do Direito, de suas instituições e da sua eficácia. Nesse sentido, foram constituídas, junto ao seio da sociedade civil, uma missão nacional de observação das eleições. Essa missão tem como objetivo analisar todo o percurso eleitoral, desde a organização e distribuição das urnas, a necessária auditoria que sempre ocorreu e que continuará ocorrendo, até o fechamento das urnas, a contabilização dos votos e assegurar também o acompanhamento da posse de todas e todos que forem eleitas por força da soberania popular. É essa a missão do trabalho de observação eleitoral. E aqui um ponto muito importante, indicamos que são duas instituições constituídas por juristas, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e a Associação de Juízes pela Democracia. Isso reveste a comunidade jurídica em um lugar de responsabilidade que vai além do seu trabalho, mas vai também na defesa das instituições, na defesa que o saber jurídico tem que estar voltado à efetivação dos direitos fundamentais e do Estado Democrático de Direito. Muito bem. Também lembrando, desembargadora e Hugo, que nós duas, digamos assim, porque na verdade eu sou a JD, ele é a BJD, sim. Então nós somos uma mesa feminina, e nós fazemos parte da Coalizão em Defesa da Democracia, que é composta por muitas outras entidades e que tem atuado de forma bastante ativa, primeiro perante o Ministério de São Faquim, quando conseguimos participar da missão como observadores e fizemos vários outros pleitos que vêm sido discutidos, acolhidos, e se preocupando justamente com as eleições, com a lisura das eleições, com a segurança das eleições e afastando uma série de coisas que foram colocadas para prejudicar o pleito eleitoral. Mas, desembargadora, a senhora é realmente a nossa convidada de honra, nós estamos aqui reunidos para lhe ouvir. E eu queria, se possível, fizesse uma breve apresentação, porque eu sei que posso chamar de você aqui nesse podcast? Sim, por favor. Tá certo. Eu sei que você tem uma vida dedicada às eleições. Você vem das eleições há muito tempo, muito antes de estar sentada como presidente do TRE, já tinha eleição no seu sangue, digamos assim. Então, pode falar um pouco para a gente? Olá, Gabriel. Olá, Hugo. A todas e todos que estão nos ouvindo, ou pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite, ou pela madrugada. Eu que geralmente compartilho as minhas noites de madrugada. Eu digo que estou presidente,
mas a eleição faz parte da minha vida desde criança. Eu sempre cito uma tia que tinha uma paixão pelo dia da eleição e eu compartilhava essa paixão, que eu a acompanhava para o pleito, né, para o voto. E desde lá eu comecei a ter esse sentimento da importância que tem da escolha das representantes ou dos representantes, e que este poder que conferimos a ele é muito importante que nós tenhamos essa consciência. Mas o mais importante de tudo isso é saber como esse processo tem a ver com a democracia. Então eu fico muito feliz de estar aqui com você, Gabriel, com você, Hugo, e compartilhar dessa mesma paixão que é o fortalecimento da democracia, não só no período eleitoral, mas também no acompanhamento de que aquelas ou aqueles escolhidos venham fazer por esse país. Muito bem. Agora a gente vê, Nádia, que essa é uma paixão que não é todo mundo que tem, né? Nós temos essa paixão, mas nós vimos aí nos últimos anos e muitos movimentos contra a democracia, colocando em xeque a justiça eleitoral, as urnas eletrônicas e a própria democracia. Então, como é que você vê isso, Nádia? Como você acha que nós, integrantes do sistema de justiça, podemos reagir a essa ideia? Eu queria só contemporizar a pergunta, porque tem uma informação importante. A senhora é uma mulher que está à frente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, no momento que a maior parte do eleitorado é constituído também por mulheres. Então, o desafio da senhora também está se revestindo, enfim, da representatividade que ocupar a presidência nesse momento. Eu queria que a senhora também falasse a partir dessa perspectiva. Sobre a questão da democracia, eu digo que desde a Constituição de 88 nós estamos aprendendo um pouco sobre democracia, nós todos e todas. Essa participação democrática, seja o papel que você exerça na sociedade, é um grande aprendizado. E essa democracia, ela precisa ser compartilhada com todos e todas, mesmo aqueles e aquelas que não têm o conhecimento pleno do que qual o grande significado da democracia e qual a importância que essa democracia tem nas suas escolhas, na sua vida, elas precisam ter essa informação à sua disposição. E quando se fala em democracia, se usa palavras que nem sempre alcançam todas e todos com as explicações, né, técnicas de uma democracia. E nós temos que começar a entender que nós temos que nos inserir, falar de democracia nos inserindo na vida das pessoas comuns, de todas as classes sociais, de todas as instruções educacionais que venham, né, a realizar, enfim. Então, eu ainda acho que nós estamos num aprendizado, nós todos e todas. E a importância disso eu passaria um pouco para o lado do gênero feminino, porque quando nós falamos de democracia e colocamos que nós temos mais de 54% de votos femininos hoje no país e olhamos a nossa representatividade feminina no legislativo ou no executivo estadual e municipal, é surpreendente. Então nós, mulheres, ou de qualquer gênero, precisamos também entender o que é nos inserir nesse processo democrático e não nos deixar levar por ninguém. Ninguém possa nos usar nesse sistema democrático. Nós observamos que muitas vezes, infelizmente, isso acontece. As lideranças precisam se sobressair. A representatividade de vários segmentos sociais precisam se sobressair. Mas para isso, nós precisamos nos inserir. Nós que podemos falar um pouco de democracia com uma linguagem mais popular e nos inserir em todos eu diria, as camadas sociais. Nas escolas, falar a linguagem do jovem, inserir nesse mundo virtual que seja necessário para que a gente possa responder aos papéis que cada um exerce para o fortalecimento da democracia. Este som
Eu confesso que não fui eu que produzi. Eu acho que não sei se foi a Magda aí. Não, foi? não foi a Magda, não. Foi um poltergeist. Isso acontece. Então é porque é minha São primeira fenômenos. experiência. Eu não vou me. Não. Neste Não, momento. Tá Que tudo bom. bem. Magda, você está nos ouvindo? Estou ouvindo sim, com alguma dificuldade, mas estou ouvindo. Tá Eu certo. ouvi o som também. Tá certo. Magda, a gente infelizmente não pode te oferecer os salgadinhos que estão rolando aqui, tá? Então você ficou de fora, você foi discriminada. Tá? Mas Eu posso fazer uma denúncia por ato discriminatório? pode sim, mas já foi indeferido. Liminarmente. Já foi. Pode fazer a denúncia, mas o carimbo já está pronto. Olha, como eu falei, a Magda é uma colega muito querida nossa, uma colega muito comprometida, principalmente com a nossa causa, e que é realmente uma pessoa que se insere dentro dos nossos quadros, nos honrando bastante, tanto a BJD como a JD. Ela tem uma formação que vem do Rio Grande do Sul, atualmente ela está radicada em São Paulo, mas assim como nós temos a realidade paraense, que daqui a pouco você vai falar um pouco com a gente, Nádia, como ela é uma realidade bem particular, com ribeirinhos, indígenas, quilombolas votando, mas certamente há preocupações que são nacionais. E eu queria que a Magda pudesse falar um pouco sobre isso, e se quisesse, fizesse também alguma colocação ou pergunta para a desembargadora. Pode ser? À vontade, Magda. A palavra é sua. Em primeiro lugar, é uma satisfação poder estar aqui na presença da desembargadora, agradecendo muito, né, o convite e a possibilidade que o nosso querido Gabriel, na realidade, construiu para que a gente possa participar desse ato tão importante, cumprimentando o Hugo também, todos que estão aí no podcast e por trás do podcast. Eu acho muito importante, desembargadora, a gente discutir, porque nós estamos participando na condição de observadores, né, dessa coalizão em defesa do sistema eleitoral. E eu estou, nesse caso específico, pela AJD. Eu integro a BJD, integro a JD, estou nesse caso específico pela AJD. E está circulando, né, em vários grupos uma informação que me parece bastante interessante e preocupante, que é necessário, e eu lhe pergunto, que sejam entregues aos eleitores os comprovantes de votação, e é necessário que haja assinatura no livro de registro, porque há uma preocupação de que, e eu acho que esse pode ser o nosso papel de observadores também, que alguns mesários poderão não entregar ou não exigir a assinatura no livro de registro, né, e tampouco entregar aos eleitores os comprovantes de votação. E isso trará problemas depois, né, porque poderá haver mais votos nas urnas eletrônicas do que eleitores confirmados. Então, eu pergunto à desembargadora, observadora, se eu detecto isso, se eu verifico isso, na sessão onde eu estou observando, que vai ser no Rio Grande do Sul, como faço? A quem chamo? Chamo o policial? Informo o promotor de justiça? Chamo os fiscais de partido? Solicito ao mesário, aos mesários que exijam essa assinatura, né? Como é que nós poderíamos proceder, porque aí nós poderíamos ter, quem sabe, um problema real e concreto. Então essa é uma dúvida que eu gostaria, se possível, de trazer para esse espaço para a gente tentar contornar essa preocupação que ela é a priori e vários de nós estão com ela. Muito obrigada. Obrigado, Magda. Toma a Nádia, palavra? com certeza, por favor, somos todos ouvidos. Obrigada, Magda. Confesso que essa desinformação está chegando ao meu ouvido neste momento. Aqui no Pará nós temos praticamente 85 mil mesárias e mesários, né? Pessoas que se voluntariam para exercer esse papel. E dentro da sessão eleitoral eles têm um determinado poder, o poder de
atos. Então, se acontecer uma situação como essa, porque treinados eles estão, e é importante dizer que os presidentes de mesa, em geral, são que participaram de várias vezes, de várias eleições, então já tem esse hábito de não só de coletar assinatura, mas entregar o devido comprovante, destacando aquele comprovante do caderno e entregando à pessoa que vota. Então, se acontecer alguma situação dessa, o ideal é se dirigir realmente ao presidente da mesa informando, olha, nós estamos observando esse assunto e gostaríamos de saber o motivo, porque gerar mais voto que os votantes, não há possibilidade, Magda. Nós só realmente, a urna irá espelhar as pessoas que se dirigiram à cabine e exerceram o seu direito ao voto. E para isso nós disponibilizamos nas sessões eleitorais os fiscais dos partidos ou quem quer que seja que vá, nos observe e nós, Justiça Eleitoral, garantimos. A nossa urna espelhará aqueles votos que foram inseridos nela. Isso eu lhe garanto, porque é uma dúvida que muitas vezes o eleitorado tem sobre a nossa urna eletrônica. Nossa urna eletrônica é segura, expedimos a zerésima, o que significa isso? Tiramos, comprovando que nenhum voto existe na urna no início do dia 2 de outubro, às 8 horas da manhã. Tira a zerésima, mostra para quem quiser, dá uma fixada nisso, e ao final tiramos a conclusão dos votos que foram inseridos, o resultado dos votos que foram inseridos na urna. Então não se preocupe. Há situações em que a pessoa assina e nem sempre leva o seu comprovante. Pode existir isso, mas as assinaturas elas são sempre coletadas. Mas eventuais esquecimentos poderão se dirigir ao presidente da mesa sobre isso. Lembrando que nesta eleição iremos coletar biometria. Então, na eleição municipal não fizemos essa coleta em razão da pandemia, mas nesta eleição as pessoas que têm a biometria, será coletada a biometria. Será coletada a biometria também de todos, porque pode ocorrer que eu não tenha feito a biometria, nós estamos importando os dados, né, da nossa identificação civil e a pessoa já esteja biometrizada, ela vai confirmar naquele momento para nós, o que é melhor ainda, porque nós já estaremos com um arquivo muito mais amplo. Sim. A biometria será realizada este ano. A pandemia, graças a Deus, já está amenizada e nós iremos realizar a coleta biométrica. Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acredito que vai no sentido do que a Magda falou, que é um temor que eu vou te dizer, está em todo o grupo de Zap, principalmente do nosso campo. Sim. Que é o seguinte, essa eleição nós sabemos que houve uma quantidade extraordinária daqueles voluntários, todos são voluntários, nós sabemos, sim, mas houve pessoas que nunca tinham participado de eleição. E há certamente um temor de que essas pessoas tenham sido colocadas para atender a interesses de uma determinada tendência política. Como é que a Justiça Eleitoral vê isso? É possível? Será que isso pode acontecer e há como fazer algo a respeito disso? Gabriel, eu acho que político todos nós somos e temos as nossas paixões. Mas o que nós orientamos a nossas mesárias e mesários é que, primeiro, eles têm que não estar com qualquer vestimenta que venha a induzir ninguém, nenhum eleitor daquela sessão eleitoral para voto. Perdão, camisa amarela pode da seleção? Não, nós falamos para exercer o não utilizar nenhum tipo de cor. Tá bom. Né, que é o ideal. Eventualmente, se alguém tiver, nós precisamos ser chamados e o supervisor, nós temos um supervisor do local de votação. Todo local de votação tem um supervisor, imediatamente adotar alguma medida para evitar esse tipo de fato. Aí. Sobre os mesários e mesárias voluntários que se voluntariaram agora, o que é que nós fazemos? Nós, em geral, não colocamos como presidente de mesa. Nós utilizamos como presidente de mesas aqueles ou aquelas que já têm experiência na nossa eleição, já sabem como se posicionar, falar, agir. Então, isso foi adotado por nós como critério para que eles pudessem ser o primeiro secretário, o segundo secretário, mas presidente de mesa, aqueles com mais experiência sempre. Tá bom.
Perfeito. Uma pergunta também. Um dos temas que tem sido mais discutidos no Brasil recentemente envolve a questão da utilização de armamentos, né? E um grande debate que tem sido realizado é como vai funcionar o fluxo de pessoas que têm eventualmente o porte de arma, enfim, e o ato em si de votar. Hugo, a orientação sobre armamento, inclusive nós temos um colegiado de segurança. Nesse colegiado nós temos várias forças de segurança que vão nos dar apoio nessa eleição. E no Brasil todo isso acontece. Qual é a orientação? Nem civil, nem militar que não estiver de serviço poderá portar arma de fogo nas nossas sessões eleitorais. E os militares só ingressam na nossa sessão eleitoral armados se solicitado sua presença por algum acontecimento. Sendo isso, eles ficam com uma distância, não ingressam nas sessões eleitorais com nenhum tipo de armamento. E nós não podemos portar a arma nas sessões eleitorais, nós vamos para votar, nós vamos para fortalecer uma democracia que nós estamos construindo há alguns anos. Então não é necessário portar arma. A nossa arma existe sim, é o nosso voto. Essa é a nossa arma. Antes de eu chamar a Magda de novo, deixa eu te fazer uma pergunta, Nádia. Você que tem uma experiência muito grande de eleição, eu não tenho tão grande, mas já vi um bocado de coisa. Eu sou filhote da ditadura, né? Então eu vim lá de 64, então participei um pouco daquela época e sei como é valioso a gente, como é um patrimônio que a gente tem que guardar assim como a joia da coroa, a democracia. Na tua opinião, essa eleição tem alguma diferença em relação às outras que já participou? Tem alguma coisa de especial ou pela tecnologia ou pelo perfil que assumiu a eleição? Eu acho que nesta eleição é uma eleição que consideramos igual às outras. Agora eu sempre destaco 2 assuntos para esta eleição. O primeiro assunto é o foco da justiça eleitoral. Na verdade, a justiça eleitoral ela foi debatida na sociedade, o seu papel como justiça eleitoral, né? As suas ações como justiça eleitoral. Então isso se diferencia um pouco das eleições anteriores. O segundo momento é a mídia social, essa celeridade, essa enxurrada, eu diria assim, de informações que chegam a eleitor e o eleitor e nem sempre ela sabe lidar com isso ou checar essa informação. E ela transfere a informação para outra pessoa, muitas vezes que não é informação, é desinformação. São situações como foram colocadas aqui pela Magda, que trazem conceitos diferentes, entendimentos diferentes e até erro no voto. Então, a sociedade ela tem que estar junto com a justiça eleitoral nesse sentido, desse combate a essa desinformação. Mas na eleição presidencial passada, inclusive, foi uma coisa que é noticiada amplamente, que teve a presença do Steve Bannon, e depois isso foi utilizado, foi como se fosse um laboratório, né? Foi utilizado depois no Brexit, foi utilizado depois na eleição do Donald Trump, e com a Cambridge Analytica, que fez um grande teste. Será que isso já não existia de uma maneira muito forte na eleição passada? Existia, mas não com a força que tem agora. Eu acredito que com o longo desses anos ficou muito mais rápida a informação e as pessoas começaram a ter paixões, né? E essa paixão muitas vezes leva a criarem fantasmas onde não existem. E com certeza na eleição passada já foi utilizada, ou de forma boa ou de forma ruim, né? Nessa eleição nós estamos monitorando, mas também deve ser exercitada de forma boa ou de forma ruim. Por isso é que nós temos que estar atentos, nós eleitorado, temos que estar atentos a isso. Eu vou passar para a Magda aqui para ver se ela quer complementar, mas quero dizer antes disso que eu recebi ontem uma informação que eu estou pensando muito, Hugo, que eu fiquei sabendo que a Pablo Vittar foi engravidada pelo Lula. Não sei se vocês já viram isso, mas olha, eu vi uma foto e eu estou achando que é verdade, que está muito realista. Mas, Magda, o que tu gostaria de falar, por favor? Mas, primeiro, cumprimentar pela excelência desse nosso debate. Eu estou aprendendo muito e vamos fazer esse trabalho de observação. As referências que a desembargadora está nos colocando aqui, ainda que sejam específicas do Pará,
mas elas transbordam Pará e elas têm todas as referências aqui estão ajudando muito a compreender, inclusive a minha atividade no Rio Grande do Sul no dia 1º. Eu quero saber, desembargadora, se por acaso houve algum comentário nos TRS e como é que a senhora observa esse problema sobre o que está acontecendo em Porto Alegre, onde eu vou trabalhar. O prefeito de Porto Alegre, o sobrenome dele é Melo, há uma notícia hoje em várias redes sociais, e foi uma notícia que veio de um tweet também, que ele teria hoje, para o dia da eleição, determinado a suspensão do passe livre, com prejuízos aos deslocamentos das pessoas, sobretudo das pessoas mais necessitadas, né? Então, eu não sei quais seriam as providências a serem tomadas em relação a essa determinação, se já houve alguma discussão a respeito, específica para o dia das eleições. Como é que se pode analisar esse tema, né? E quais seriam as medidas importantes para nós observadores, ou nós não teríamos papel nenhum, a não ser ficarmos com uma grande preocupação em relação a esta, vamos dizer, essa quebra ou esse ataque, do meu ponto de vista, à soberania popular. Magda, realmente isso vai ser um transtorno. Eu imagino como deve estar o presidente do TRE do Rio Grande do Sul, preocupado, porque eu só de escutar já fiquei aqui com uma preocupação imensa de pensar como as pessoas serão prejudicadas. Olha que a preocupação aqui do Pará foi que algumas escolas, considerando terem ficado fechadas no período da pandemia, estão precisando de reformas e nós tivemos que transferir alguns locais de votação. Olha a minha preocupação, que eu já estou aqui pensando na eleitor, que muitas vezes precisa de uma condução pública, chegando ao local de votação, não sendo naquele local, tendo que se dirigir a outro local que nós pensamos ser próximo, mas mesmo assim, a minha preocupação é essa aqui no Pará, eu imagino no Rio Grande do Sul. Isso não é bom, eu acho que isso realmente fere... Enfim, eu estaria na casa do prefeito neste momento, se fosse eu, na porta. Acredito que as pessoas que estão envolvidas nesse processo eleitoral precisam fazer algo, precisam questionar o presidente TRE, inclusive para questionar o próprio prefeito. Afinal de contas, ele também tem um papel a exercer nesse processo democrático. Ele foi eleito pela população do Rio Grande do Sul e ele precisa respeitar essa população. É a minha visão e eu lhe digo, eu faria alguma coisa sim. Se acredito que a associação talvez devesse pelo menos fazer algum expediente para o presidente do TRE para que ele pudesse adotar algumas medidas que eu acredito que já esteja adotando, porque nós, quando mapeamos alguma situação, imediatamente adotamos alguma medida para minimizar ou resolver, né, a situação, Magda. Obrigada, desembargadora. Esse é um tema que está me preocupando muito, porque a população de baixa renda vai ser mais atingida, né? Sobretudo aqueles que moram distante das sessões de votação e que precisam usar o transporte público e que terão que enfrentar esse problema. Sabemos que hoje grande parte das pessoas estão ou desempregadas ou precarizadas ou informalizadas, com grandes dificuldades de acesso, e suspender o passe livre justo no dia da eleição faz com que um sinal de alerta fique presente, porque me parece uma medida bastante agressiva contra o direito de votar, né? Então, muito obrigada pela sua resposta. Eu acho que é um tema que deve e pode e precisa nos preocupar muito, sim. Eu não sei se outras capitais estarão enfrentando o mesmo problema. Nós estamos sabendo de Porto Alegre. Tá bom. Hugo? Perfeito. Presidente Nádia, uma pergunta importante. A senhora pontuou, inclusive, com muita precisão, o avanço
do espaço do percurso eleitoral nas redes sociais, na internet, enfim, nesses meios remotos de diálogo ou só mesmo de compartilhamento de informação e de desinformação. E sabemos que esse processo houve um grande investimento para que esse espaço fosse constituído e muitas vezes ao arrepio das nossas normas, né? Ainda bem que nós conseguimos constituir normativas robustas para isso. A minha pergunta vai: o que a Justiça Eleitoral traz de novidade para o enfrentamento a essa proliferação de informação e de desinformação nas redes sociais? O Tribunal Superior Eleitoral ele fez grupos formados por integrantes de vários TREs para tratar, não só no dia da eleição, mas antes, todo um tratamento de algo que chega ao seu conhecimento, que venha atingir esse processo democrático. Quer dizer, que venha atingir o direito do voto, né, da cidadã e do cidadão. Então, nós já temos esse grupo. No Pará, nós temos representantes que vão tratar esse assunto da desinformação. A nossa equipe da assessoria de comunicação está, eu diria assim, com um grupo. Já receberemos de 30 em 30 minutos informações referentes a algo que esteja circulando na mídia. Iremos fazer uma seleção, porque não será possível, talvez, muitas vezes, responder a tudo que tenhamos conhecimento, mas aqueles mais importantes, que venham a afetar o direito do voto, a Justiça Eleitoral responderá e colocará para o conhecimento de todos nas suas mídias sociais. É esse um dos nossos passos para dia 2 de outubro. Perfeito. Nádia, me surgiu uma dúvida, que inclusive a dúvida foi passada por uma outra camarada nossa, Raquel Braga, do Rio de Janeiro, que ela também é observadora. Nós falamos aqui sobre o caso de algum mesário que se comporte de uma maneira inadequada e não forneça o canhoto ou pratique outro tipo de irregularidade. E se essa irregularidade acontecer com o presidente da mesa, algo que pode ser feito? Sim. Na verdade, todos estão prestando serviço público, né? Eu diria assim, um serviço, benefício da população. Então, para isso nós temos não só o supervisor do local de votação, nós temos o promotor eleitoral, nós temos o juiz eleitoral, que imediatamente agirá de forma até de troca do presidente de mesa, conforme a situação, for a situação a ser analisada. Então, qualquer situação que venha a ocorrer, o que é importante é procurar alguém que possa decidir. Porque muitas vezes as pessoas, talvez por falta de conhecimento, não procuram as pessoas adequadas que têm o poder de decisão. E aquela situação perdura. Uhum. Então, imediatamente que sejam adotadas medidas para que nós possamos adotar. E eu estarei lá no TRE para qualquer eventual situação que eu tenha que entrar em contato com alguma zona eleitoral para agir. Não. Eu tenho uma última pergunta, daqui a pouco eu vou passar para o Hugo e também a gente vai caminhando para encerrar nossa conversa. Mas a minha pergunta que eu gostaria é uma mensagem que você pudesse dar para aquelas pessoas que duvidam da urna eletrônica, que não acreditam no processo eleitoral, que acham que ainda pode haver uma sala secreta lá dentro, não sei, no subterrâneo do TCE, do TRE. O que é que você poderia falar para essas pessoas que ainda podem ter esse tipo de pensamento? Gabriel, não tem sala secreta, não tem subterrâneo. Nós sempre fomos transparentes, nós sempre levamos a informação à sociedade. O que eu acho que nós estamos num processo importante nesta eleição. Porque nós precisamos esclarecer a população sobre a urna eletrônica, é importante a população ter esse conhecimento, é importante a população sim se atentar para nós, porque nós sempre convidamos população, partidos políticos, candidatos a participarem do nosso processo eleitoral, de todas as nossas ações. E nem sempre temos essa participação efetiva. Então, o que nós estamos vendo é que nós estamos sim. Isso faz parte da democracia também. O que está acontecendo hoje é um fortalecimento também de democracia.
O que nós temos que esclarecer para determinadas pessoas que ainda duvidam que a urna é segura, a urna não é ligada à internet. Nós geramos mídia, nós colocamos dentro da urna, nós lacramos a nossa urna. Nós só deslacramos a urna no momento final. É importante dizer a essa população que nós somos transparentes. Qualquer dúvida, nós temos e-mail institucional, nós temos urnas eleitorais que poderão tirar dúvidas. Nós não negamos a esclarecer. E nós sempre realizamos a auditoria das nossas urnas. Nós fazemos auditoria 3 vezes, esporadicamente, ao ano. E no período do dia da eleição, nós temos auditoria de 27 urnas. Agora, no estado do Pará, serão 27 urnas. Eu nem sei quanto será no Rio Grande do Sul, Magda. Mas no estado do Pará, porque depende do número de eleitores... Inclusive, nós, observadores, poderemos participar dessa auditoria. Faço questão até de que vocês conheçam, Sim. Porque nem sempre as pessoas... Para pessoas conhecerem, a nossa urna é sorteada. Nós vamos, junto com a Polícia Federal, pegar a urna que já está localizada na sessão, tiramos a urna da sessão, colocamos outra urna e esta urna para inserirmos os votos. Votos coletados antes daquele momento, para a gente não quebrar o sigilo do voto de ninguém. Nós não quebramos o sigilo de voto. O voto é precioso, é seu. Né? Então, exerça esse sigilo. E, ao final, também damos o resultado. Em geral, a nossa auditoria espelha um pouco o que vem do resultado final da eleição. Em geral, ela espelha. Então, aqueles e aquelas que têm dúvida, eu garanto, nossa urna é segura, nosso processo é transparente, participe, conheça. Se tiver dúvida, nos pergunte, que nós estamos prontos e prontas a responder. Ótimo. Camarada Hugo, suas considerações aí para a gente já caminhar para o final desse nosso podcast. É importante pontuar aqui, né, as pessoas que estão compondo essa mesa. Nós temos 2 mulheres e 2 homens, né, com percursos e vidas diferentes que se encontram nesse lugar aqui de defesa. Gabriel fez uma contemporização aqui, né, que ele nasceu na vigência da ditadura militar. Foi. Eu já nasci depois da Constituição. Estamos juntos aqui nessa mesa, né, na luta pelo Estado Democrático de Direito. E a pergunta que eu quero fazer para a senhora, Nádia, é o seguinte: que mensagem a senhora, enquanto, enfim, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, quer legar em relação a essas eleições de 2022? Que nós possamos exercer o nosso direito do voto com as nossas convicções, que nós possamos nos dirigir à cabine com os nossos números, porque são 5 votos que nós vamos depositar na cabine. É importante conhecer a sua candidata, o seu candidato, ouvir de propostas que eles têm, ouvir da vida pública que apresentam, se já tiverem algo a apresentar ainda, ou se não serem a primeira vez, né, que estão dispondo o seu nome para uma escolha. É importante nós acompanharmos o pós dessas escolhas, porque eu ainda me assusto quando eu pergunto para alguém em quem você votou e a pessoa não lembra. Nós precisamos lembrar quem nós votamos. Nós precisamos entender que a democracia ela se fortalece não só com as nossas escolhas, mas também nós estarmos atentos a quem escolhemos e que papel vai exercer na sociedade de benefícios para todas e todos. Não é benefício para mim só, benefício para todo mundo. Quando todo mundo está bem, eu com certeza estarei bem. Então, tranquilidade, compareçam à urna, façam sua escolha. Não votem nulo nem branco. Quando você vota nulo em branco, outro escolhe por você, outra escolhe por você. Precisamos sim fazer nossas escolhas dentro daqueles conceitos que trazemos. Eu, Gabriel, fui de diretor acadêmico, participei de 77 eu entrei na faculdade, então participei de todo um processo de diferente. Fui do Ministério Público na Constituinte, tive a oportunidade de ir ao Congresso quando estava o grande debate para inserir alguma coisa sobre o Ministério Público, né, e as suas garantias. Quer dizer, eu passei desse momento tão rico que foi o momento da Constituinte. E digo, a nossa Constituição ainda precisa
ser observada por todos nós. E todas ainda não está sendo observada. E é uma Constituição rica, bela. E uma das artigos mais importantes é esse, né? Eu escolho quem vai me representar. Sim. Então, que bom que possamos ir no dia 2 e escolher realmente quem queremos que nos represente. A Magda, tuas considerações aí para a gente caminhar para o encerramento do podcast, por favor? Eu agradeço muito a possibilidade de poder participar com vocês da discussão sobre esse momento brasileiro que, desde que eu me conheço por gente, me parece ser o mais importante para definir os nossos rumos, as nossas caminhadas e a nossa democracia. Eu sou da geração 68, nasci em 1948, passei por vários momentos da história brasileira. Mas este momento, agora, 2022, vai ser muito significativo e as nossas escolhas são importantes e fundamentais. Sobretudo em relação aos nossos representantes no parlamento. Preocupação que nós, que operamos o mundo do trabalho, que estudamos e somos estudiosos do trabalho, situação que estamos vivenciando em que direitos sociais e direitos sociais do trabalho estão sendo desconstruídos como uma avalanche. Então, esse momento do voto é um momento de um exercício da nossa cidadania, da nossa soberania, e as instituições, sobretudo o TSE e o TRE, têm um papel fundamental nesse momento histórico, de contribuírem e serem locos de realização desta nossa caminhada democrática. Então, agradeço muito, sabendo de coração que não há melhor regime ainda do que o regime democrático. Então, agradeço a possibilidade de estar aqui, de expressar as minhas preocupações, e agradeço a desembargadora, né, que se dispôs tão ampla e abertamente a conversar conosco e nos convidar para esse ato fundamental, que é o ato do voto, do nosso voto e do exercício da nossa cidadania, que vai acontecer no domingo. Muito obrigada. Nós agradecemos também, Magda, a tua contribuição sempre fantástica e bem-vinda. Você foi muito valiosa nessa tarde conosco, tá? Bom, então eu só tenho a agradecer para você, Hugo, dizer que nós vamos estar firmes nessa missão. Nós somos observadores independentes, então nós não estamos ligados à justiça eleitoral, ligados a nenhum partido, mas nós estamos ligados, assim como todos que estão nessa mesa, à democracia. Agradecer mais uma vez a presença da desembargadora Nádia, que é também uma pessoa que muito nos encanta pela sua forma de ser, pela sua paixão pela justiça, que é uma coisa que a gente nunca pode perder, não é isso? Eu tenho 30 e poucos anos de justiça, eu acredito que tenha também por aí, e a gente não pode perder aquele negócio. É como o Chico até falava quando ele entrava no palco. Mas vem cá, Chico, quando você entra no palco, você não sente alguma coisa? Aí ele falou, no dia que eu parar de sentir alguma coisa, eu não saio de casa, eu fico assim. Então a gente tem que saber, no momento que a gente chega para julgar um processo, que a gente está julgando a vida das pessoas, que a gente está procurando fazer justiça, e no seu caso, um momento fundamental da nossa história, que são as eleições de 22. Então eu quero me dirigir para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, que é fundamental você ir votar. Esteja no dia 2, compareça, dê o seu voto. Em tempos passados, os brasileiros, muitas vezes, para garantir direito de voto, eles foram torturados. Eles foram, às vezes, exilados, assassinados, sofreram perseguições. Hoje nós temos esse direito que tem que ser valorizado. Então, no dia 2, todos estejamos lá e nós aqui, a JD e a BJD, estaremos juntos como observadores em defesa da nossa democracia. Muito obrigado. E é isso que a gente tem por hoje. Gabriel, muito obrigado, Hugo, muito obrigada. Eu diria que foi uma experiência ímpar estar aqui e poder falar de uma forma simplória, para atingir a todas e todos.
e dizer a importância que tem a democracia, mas a importância que tem a cidadã e cidadão nesse papel democrático. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Tá.